Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo André Lafayette, sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Esse é o nosso canal do YouTube, onde a gente traz muito material legal a respeito de medicina, de todas as áreas que você puder imaginar. A gente traz conteúdo legal que vai servir tanto para a sua prática clínica quanto para fins de realização de prova. Hoje nós vamos discutir algumas questões que exemplificam bem como a prova do ENARE costuma cobrar os assuntos em clínica médica. Eu vou trazer assuntos diversos de clínica médica para a gente discutir e aprender com base na resolução de questões. Então, olha só, vamos começar aqui com uma questão bem recente do ENARE 2023, acesso direto. Uma mulher de 78 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de dor no estômago e náuseas há aproximadamente 2 horas. Obtendo-se o seguinte ECG da paciente. Então, olha só, para fins de semiologia, se eu tenho um dor que vai da cicatriz umbilical até a mandíbula, eu considero como dor torácica. Então, se a paciente chega na emergência com dor no estômago, eu chamo de dor torácica, que iniciou há 2 horas. O que é que eu observo no eletrocardiograma dessa paciente? Percebam que essa paciente tem um supradesnivelamento aqui em D2, tem um supradesnivelamento em D3 e tem um supradesnivelamento de ST também em AVF. Então, tem um supra-DST em parede inferior. Essa paciente também tem um infra-DST em V1, V2, V3, então, um pouquinho em V6 e um supra-desnivelamento de ST, também se você olhar com um pouquinho de cuidado, em V6. Então, essa paciente tem um supra-desnivelamento em parede inferior, em V6, e tem margem e espelho. Tem um infra-DST nas paredes contralaterais. Então, essa paciente que chegou com dor torácica tem um infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento de ST. Paciente com infarto com supra, prioridade é abrir a artéria, porque pressupõe que o vaso esteja totalmente fechado, que o vaso esteja ocluído. Então, eu preciso abrir essa artéria o mais rapidamente possível. Beleza? Então, eu vou tentar fazer o quê? Reperfusão, abrir esse vaso. Letra A. Se trata de uma colecistite aguda. Veja, a colecistite até pode dar algumas alterações de segmento ST, mas olha só, paciente com supradesnivelamento de ST é infarto agudo do miocárdio até que se prove em contrário. A colecistite pode dar no máximo uma Tzinha negativa em uma outra derivação, mas não vai dar um quadro desse compatível com infarto com supra, de jeito nenhum. B. Uma opção de reperfusão coronária deve ser indicada imediatamente. Perfeito. Aqui pode fazer trombolítico, pode fazer angioplastia, pelo cateterismo fazer angioplastia. Dentro das primeiras 3 horas de dor, tanto faz, fazer trombólise ou fazer angioplastia, desde que o paciente não esteja, por exemplo, chocado, instável hemodinamicamente. C. O uso de morfina e nitrato está indicado. Pessoal, morfina a gente só usa em pacientes com dor refratária. Para eu fazer o nitrato, eu teria que fazer as derivações direitas, V3R, V4R, para afastar, por exemplo, infarto de ventrículo direito. Todo paciente com infarto com supra de parede inferior, eu preciso avaliar ventrículo direito. Se tiver infarto de ventrículo direito associado, está proscrito tanto morfina quanto nitrato. Então, aqui falso. B. Uma endoscopia digestiva alta é prioritária de jeito nenhum, né, pessoal? Só por causa de dor epigástrica, o paciente tem infarto com supra, tem que abrir a artéria. O paciente deve ser encaminhada para ambulatório só se você quiser matar a paciente, terminar de matar ela, né? Paciente com infarto com supra, você mandar para ambulatório da alta de jeito nenhum. Interne, trombolítico ou reperfusão com angioplastia pelo cateterismo. Gabarito, portanto, aqui para a gente. Letra B de bola. Vamos seguir. ENARE 2022, acesso direto. Um paciente de 85 anos, acamado há 2 anos, olha só, a funcionalidade já reduzida, e com quadro de demência há 1 ano, foi diagnosticado com múltiplos nódulos pulmonares e lesão expansiva do cólon, sendo internado com quadro de dispneia intensa e saturação de O2 de 79%. Então, um paciente que já tem uma neoplasia maligna com disseminação metastática, além do paciente com uma funcionalidade bem reduzida, acamado há 2 anos e com a doença de base já grave, que era a demência há 1 ano. O paciente já não responde a estímulos verbais há alguns dias e está acompanhado da filha. Qual a melhor conduta a ser tomada nesse momento? Então, o paciente tem uma doença grave de base que gera demência, já era funcionalmente incapaz, já era acamado há 2 anos, e agora apresentou uma outra doença grave sem possibilidade de tratamento, que é uma neoplasia maligna, já em fase metastática, e está cursando, pessoal, com talvez processo ativo de morte, com hipoxemia, já rebaixou o nível de consciência, já não responde a estímulos verbais. Esse paciente tem indicação de quê? De cuidados paliativos. Então, olha só. Letra E. Oferecer oxigenoterapia, tudo bem que ele estava hipoxêmico, conversar com a filha sobre cuidados paliativos devido à demência e orientar sobre o provável diagnóstico de 2 tipos de câncer associado.
Câncer de pulmão e de cólon com indicação cirúrgica em 2 tempos, pelo amor de Deus. E não deve ser 2 cânceres, deve ser um câncer de cólon com metástase pulmonar e esse paciente não tem nenhuma condição de fazer cirurgia. D. Instalar oxigenoterapia e orientar a filha sobre indicação de intubação? De jeito nenhum. O que é que você vai ganhar intubando esse paciente? Deixa o paciente seguir em paz esse restinho de vida que ele tem. Dê dignidade e conforto a ele. É o que ele precisa, além de dignidade e conforto, também a família, não esquecer disso. C. Instalar oxigenoterapia, tudo bem. Solicitar exames laboratoriais para investigação de possível sepse. Solicitar biópsia com urgência para diagnosticar e tratar o possível câncer de pulmão. Câncer de pulmão não deve ser o sítio primário, deve ser o sítio secundário. De que adianta eu identificar o subtipo histológico? Esse paciente tem alguma condição de aguentar uma quimioterapia? De jeito nenhum. Falso. B. Solicitar o carrinho de parada, preparar tubo orotraqueal, vou entubar esse paciente, pessoal? De jeito nenhum, não tem benefício. Letra A. Instalar oxigenoterapia, todo paciente hipoxêmico com cuidados paliativos que esteja dispneico, eu faço oxigenoterapia. Conversar com a filha sobre estabelecer cuidados paliativos a ele, beleza, tendo em vista suas condições clínicas prévias e a provável complicação de um câncer de cólon metastático sem indicação de tratamento cirúrgico. Perfeito, é exatamente isso que a gente tem que fazer, sem nenhum peso na consciência, com tranquilidade e baseado em evidência. Gabarito, letra A. ENARE 2021, acesso direto. Em relação às tireoidites, assinale a alternativa correta. A tireoidite de Hashimoto é a forma mais comum, ok? Acometendo mais mulheres entre 30 e 40 anos, também correto. Sendo o evento laboratorial mais comum a presença de anticorpos anti-tireoglobulina? Não. O evento mais comum a presença de anticorpos anti-TPO, é mais frequente do que anti-tireoglobulina. B. A tireoidite pós-parto é um quadro raro, não, é um quadro frequente, pode acometer até 17% das mulheres pós-parto, que ocorre nos primeiros dias pós-parto, não, geral, pode ocorrer até 1 ano, mas geralmente ocorre entre 2 e 4 meses pós-parto. Então, tem 2 erros já aqui. C. A tireoidite de Kerven é um quadro inflamatório e autoimune da tireoide. Geralmente é ato limitado, ok? Também a tireoidite chamada tireoidite subaguda dolorosa. Mais frequente em mulheres, presumivelmente causada por infecção viral ou pós-infecção viral. Geralmente a infecção viral precede em 1 a 3 semanas esse quadro de tireoidite. A tireoide fica dolorosa, o paciente costuma cursar com tireotoxicose, depois faz hipotireoidismo e depois faz o eutireoidismo, volta ao normal. Isso está completamente correto. D. A tireoidite mais comum é de forma infecciosa, não. A tireoidite mais comum é a tireoidite linfocítica subaguda, que é aquela tireoidite que se parece com a tireoidite de Hashimoto. Falso. A tireoidite induzida por radiação é um quadro de ocorrência exclusiva de pacientes com terapia actínica para o controle de tireotoxicose prévia e se manifesta como coma mixedematoso por perda aguda da função tireoidiana. Veja, geralmente eu não diria exclusivamente. Exclusivamente em medicina é meio confuso, é meio difícil de a gente acreditar. Mas digamos que isso estivesse correto e que a terapia actínica fosse exclusiva de pacientes com tireotoxicose, por exemplo, por doença de Graves, e que faz a terapia actínica, faz a radiação. Mas quando ele faz a radiação, ele não costuma cursar com hipotireoidismo, com a mixedematoso. Ele costuma cursar com a exacerbação transitória da tireotoxicose. Então, piora a tireotoxicose inicialmente para depois atingir o hipotireoidismo, tá certo? Então, isso aqui está definitivamente errado. E o gabarito dessa questão foi letra C. Vamos adiante. ENARE 2022, acesso direto. Um paciente em idade escolar apresenta queixa de dor abdominal intensa, náuseas, vômitos, anorexia e sonolência. Refere sentir muita sede e ao exame físico está desidratado. Também foram percebidos hálitos cetônicos e hiperventilação, respiração de Kussmaul. A gente encontra hiperventilação, respiração de Kussmaul caracteristicamente nos pacientes que cursam com acidose metabólica, como uma forma de compensar a acidose metabólica. Qual das seguintes opções é o resultado esperado na gasometria de acordo com a principal suspeita diagnóstica? Qual é a principal suspeita diagnóstica? Paciente jovem, uma criança com abdominal intensa, náuseas, vômitos, anorexia e sonolência, até então nada específico, mas diz que tem muita sede, polidipsia, e ao exame físico está desidratado. Olha, como é que ele tem muita sede e está desidratado? Ou ele não tem acesso à água, ele está perdendo mais água do que ele está conseguindo ingerir. Hálito cetônico, isso denota o que para a gente, pessoal? A produção de cetoácidos. Isso denota para a gente a cetoacidose diabética, que geralmente é a apresentação clínica inicial nos diabéticos do tipo 1. Hiperventilação porque ele tem acidose metabólica. Então, o mais provável da gente encontrar na gasometria é uma acidose metabólica, com anion gap normal ou anion gap aumentado. Se tem a formação de ácidos novos, ou seja, de ânions novos, são os cetoácidos, são os cetoânions,
tem a formação de ácidos novos, a formação de ânions novos, vai ser uma acidose metabólica com anion gap aumentado, que é o característico do paciente com cetoacidose. Então, não é alcalose, é acidose, não é acidose respiratória, é uma acidose metabólica com elevação de anion gap, porque tem a geração de ácidos novos, a geração, nesse caso, de cetoácidos, que vão gerar cetoânions, portanto, é uma acidose metabólica com anion gap elevado, que significa anion gap maior do que 12. Seguindo, Inari 2021, acesso direto. Essa é uma situação clínica muito comum no dia a dia. É o paciente que chega com uma perda súbita e transitória da consciência na emergência para a gente distinguir entre as duas principais diagnósticos diferenciais, convulsão e síncope. O paciente de 14 anos é levado ao hospital por quadro ao qual os pais chamaram de convulsão. Segundo a anamnese, o paciente apresentou movimentos generalizados, versão ocular e perda da consciência com duração de 1 minuto, seguida por sonolência. Enquanto examina o paciente, o pediatra faz uma anamnese mais detalhada. Das seguintes características, qual deve fazer o pediatra pensar em um diagnóstico alternativo? Pela descrição, parece ser uma convulsão. Os movimentos generalizados, assim que pode fazer alguns movimentos, um pouco de movimento tônico, um pouco de movimento clônico, até pode, não é comum, especialmente quando o paciente desmaia, quando o paciente perde a consciência, faz a síncope e persiste numa posição sentada. Por exemplo, ele está sentado, ele faz a síncope e continua sentado. Por hipofluxo cerebral, ele pode fazer movimentos anormais. Quando ele cai e se deita pela síncope, ele não costuma fazer esses movimentos. Mas versão ocular, tá certo? E esse estado de sonolência após recuperar a consciência parece muito o estado pós-ictal de um paciente com crise convulsiva. Então, parece crise convulsiva. Mas qual das características deveria fazer o pediatra pensar em um diagnóstico alternativo que não a convulsão? Então, letra A. Perda do controle esfinctérico sugere convulsão? Sim. Não é a resposta. Movimentos tônicos podem ser encontrados na síncope? Até pode, mas sugere ser convulsão. Cianose central também sugere ser convulsão. Confusão mental após cessar o episódio, estado pós-ictal, sugere convulsão. O que é que sugere mais convulsão? O paciente que fez hipersalivação durante o episódio, o paciente que se machucou, que mordeu a língua, por exemplo, isso sugere também convulsão. E letra E, localização de estímulo doloroso durante o episódio. Olha só, o paciente que tem uma crise convulsiva generalizada, ou seja, acomete ambos os hemisférios cerebrais, esse paciente perde a consciência. Se ele localiza o estímulo doloroso durante o episódio, ele não perdeu a consciência. Beleza? Então, se ele não perdeu a consciência, isso não foi uma crise convulsiva. Pode até ser uma pseudocrise convulsiva, ou uma crise convulsiva psicogênica, como alguns chamam. Então, se ele fez uma crise convulsiva teoricamente generalizada, ele não pode localizar o estímulo doloroso. Outras vezes, o paciente, quando faz essa crise psicogênica, essa pseudocrise convulsiva, a gente chama ele pelo nome e muitas vezes ele para e olha para você. Opa, esse paciente não estava em crise convulsiva. Porque uma crise convulsiva generalizada, ele perde a consciência. Ele não vai localizar estímulo doloroso, ele não vai olhar para você se você chamá-lo. Então, se aconteceu o que tem aqui na letra E, você pensa que essa crise convulsiva, desculpem, não foi verdadeira. Ok? Gabarito letra E.